Pois é, mas dessa vez não está sendo ignorado, né? Dessa vez a gente está falando. Então, eu acho que a gente está vendo uma transformação grande na sociedade. Eu acho que essas acusações, que são graves, eu gosto sempre de dizer o seguinte: os casos de falsas acusações, quando uma mulher vai a público para dizer que ela passou por algum tipo de violência em casa, doméstica, seja física ou sexual, raramente ela está mentindo. São raríssimos os casos de que uma mulher esteja mentindo. Primeiro, porque é muito difícil que uma mulher se coloque e diga: aconteceu isso comigo. Tem vergonha envolvida, tem um histórico de descrença nesse tipo de coisa, e tem também o histórico de que uma mulher que faz isso ela vai ser acusada. Porque é uma sociedade que cria mulheres falando assim: não se deixe abusar. Se você for abusada, se você sofrer qualquer tipo de violência, a culpa terá sido sua. O que foi que você fez para que ele agisse assim? A gente é desde cedo educada a assimilar isso. E para os meninos não se diz não bata, não faça violência, não cometa violência contra a mulher. Não se fala isso. Se fala o contrário, né? O mundo é teu, vai lá e arrasa. Faz o que você tiver que fazer para arrasar. Então, tudo isso a gente tem que estar na análise do que está acontecendo. Pela primeira vez, a gente está num momento em que as coisas estão sendo ditas. A gente não está aqui só venerando o feito histórico do Thiago ontem, vencendo o número 2, uma partida longa, né? A gente não está só falando disso, a gente está lembrando também, olha, é um homem, eu vou discordar do garoto, né? É um homem de 23 anos que tem uma acusação muito grave. O UOL teve acesso ao processo, né, que está em segredo de justiça, mas numa matéria, eu acho que mais antiga, não vou lembrar de quando, o UOL deu detalhes. São detalhes escabrosos, são detalhes muito doloridos, sabe? Não tem nada ainda que tenha sido. O processo não terminou, mas muito porque ele não foi achado para que o processo terminasse, né? Ele não querer falar do processo, eu entendo também. Ele está na posição de estar sendo acusado de uma coisa muito grave. Então, eu até entendo ele falar não, mas era importante que a pergunta tivesse sido feita. Estamos aqui falando disso agora. Talvez a gente gaste mais tempo falando disso do que da vitória dele. E é isso que tem que ser. Tá certo. A gente está num outro momento. E a gente vai ter que também entender como é que a gente vai é, colocar na nossa imagem, no nosso coração, na nossa mente, um ídolo que é acusado de coisas tão graves. Onde a gente encaixa? Como a gente lida com isso? É um outro debate que a gente vai ter que fazer. Porque a gente está descobrindo que muitos dos nossos ídolos, em qualquer aspecto da vida, homens, estão envolvidos nesse tipo de horror. E aí, a gente faz o que com o Woody Allen? A gente coloca o Woody Allen aonde? É um gênio para mim, mas as acusações contra ele são terríveis. E o Daniel Alves? E o Robinho? E o Neymar? Então a gente tem que falar sobre isso. Estamos aqui falando sobre isso. Já é um avanço, gente. Já é um avanço. Já já a gente vai estar numa sociedade que vai educar meninos e meninas para viverem dentro de um mesmo ambiente saudável. Então é um passo depois do outro, sabe? Estamos indo. É. O Bruno Barbosa falou aqui, ó, não, que é o contrário, ninguém sabia desse caso e agora que ele venceu estão falando. Eu discordo de você e concordo com a Milha. A gente falou muito sobre esse caso, inclusive aqui no All News Sport, né, Cossenza? Até você veio aqui falar sobre o assunto. Eu queria saber como é que está a repercussão disso diante dessa vitória na imprensa internacional, que obviamente deu muito espaço para a impressionante vitória dele ontem. Eu já vi vários jornalistas comentando, inclusive, essa parte. Não, eu não cheguei a escrever no blog, mas aconteceu um negócio muito desagradável nessa coletiva, porque vou descrever aqui. O que acontece é um jornalista, se não me engano, um jornalista holandês, pergunta para o Thiago sobre esse caso, e ele responde dizendo que não vai falar, que ali não é um lugar para falar, e ele é até mal educado com o jornalista, dizendo que não cabe a você escolher, decidir que lugar é para falar. E assim, acho que o jornalista está lá para fazer a pergunta, o Thiago está para responder ou não, se ele não quiser, ele tem todo o direito de não responder, mas também não cabe a ele dizer para o jornalista o que o jornalista pode ou não perguntar. Primeira coisa foi isso. Depois acaba a coletiva, vai um senhor, que segundo os relatos, é um dos agentes da empresa que gerencia a carreira do Thiago,
e vai lá tentar tirar uma foto da credencial desse jornalista. E esse jornalista se nega a tirar foto e reclama, e depois o senhor vai lá e pede desculpa, mas o que esse cara queria? Sabe? É o quê? Intimidar o jornalista para ele não fazer pergunta? E aí o que acontece? É um agente que sim, desculpa a expressão aqui, mas muitos desses caras são puxa-sacos de atletas, estão lá para babar ovo do atleta, para puxar saco, para manter o cliente, e não está ajudando em nada a carreira dele. Porque ele está dizendo para o atleta, a mensagem que ele passa para o atleta ali é: ó, você faz o que você quer que eu cuido aqui. E não é assim. E essa história com o jornalista já está repercutindo nas redes sociais por jornalistas do mundo inteiro. Todos os jornalistas que cobrem tênis, que estão no Twitter, estão contando essa história para todo mundo. E pega muito mal, tanto para o senhor lá da Octagon, que é a empresa que agencia o Thiago, quanto para o Thiago, quanto para a carreira dele, sabe? E o Thiago tem muito a aprender ainda, né? Como a Miri falou, ele não é mais um garoto, ele é um homem de 23 anos. Então, tem que aprender a lidar com a imprensa, tem que aprender a lidar, a trabalhar a imagem dele melhor, tem que aprender a ser uma pessoa melhor, porque agora, ganhando o jogo grande, ele vai chamar a atenção do mundo inteiro e todo mundo vai estar olhando. Então não é mais jogar challengerzinho em Campinas, que ele faz o que quiser, não dá bom dia para ninguém, e ninguém fala nada, porque é um torneio pequeno e não tem espectador. E só tem meia dúzia de puxa-saco de torcedor dele na arquibancada. Então agora ele está jogando Roland Garros, semana que vem, daqui a 2 semanas, pode estar jogando Wimbledon. Então a imprensa toda vai estar olhando. E ele ganhou do número 2 do mundo. Agora ele está no holofote. Então ele que se cuide, ele que aprenda rápido como ser um atleta profissional fora de quadra. Dentro de quadra ele é espetacular quando tudo funciona como ele fez ontem. Agora, fora de quadra ele tem muito a evoluir.